Nizam e Doruk estão no pátio da escola sentados em uma escada. Doruk conta à irmã que teve um sonho em que estava sua mãe. Nizam pergunta o que eles estavam fazendo em seu sonho. Doruk lembra que estava em um parque com Bahar. Ela comprou para ele um grande algodão doce. Doruk sorriu ao vê-lo e perguntou se ele poderia comer depois de jogar. Bahar respondeu que sim e perguntou ao filho o que ele estava fazendo. Doruk disse-lhe que estava a construir uma casa na areia para toda a família. Ele a chamará de Casa do Amor. Bahar, sorrindo, disse-lhe que era uma ótima ideia. Nizam pergunta ao irmão o que aconteceu a seguir, mas Doruk diz que nada mais aconteceu porque ele acordou. Nizam vai brincar com alguns amigos e Doruk fica pensando no resto do sonho que teve, mas não queria contar para a irmã. No sonho, Doruk sujara os sapatos com lama. Arif chegou e disse que iria limpá-los para ele. Doruk voltou o olhar e viu seu pai Sarp. Ele tentou correr e se aproximar dele, mas Arif não permitiu pois puxou o pé. Doruk disse à mãe que seu pai estava lá, mas Bahar apenas sorriu olhando para Arif. O sinal da escola toca e Nizam pede ao irmão para levante-se para voltar para a aula. Doruk infelizmente diz que está tudo bem. Sarp está em uma sopa profunda. Ele diz a Enver que sente que enlouqueceu. Tudo o que ele pensa parece muito confuso. Ele tem medo de acreditar que sua família está viva e que a realidade é que eles não estão. Enver se senta ao lado dele e diz que não sabe de onde tirou a ideia de que eles estariam vivos, mas ele mesmo viu suas lápides. Sarp começa a chorar e confessa que desenterrou essas 3 sepulturas e elas não estavam lá. Enver pergunta se ele encontrou as tumbas vazias. Sarp responde que não, mas sabe que não é sua família, pois quem encontrou enterrada foi sua mãe e Ulidé. Alguns homens a assassinaram e a colocaram lá. Enver fica completamente chocado ao ouvir isso. Sarp se levanta e segura a cabeça enquanto diz que se sente muito mal e com muita vergonha, já que nunca pensou em se sentir mal pela morte de sua mãe e não sabe o que fazer. Enver o abraça e a conforta. Sarp se joga no chão aos pés de Enver e implora que ela lhe conte a verdade. Sua família está viva. Enver o pega no colo, agarra-o pelo rosto e, não aguentando mais, diz que sim, sua família está viva. Sarp, cheio de felicidade, abraça Enver e agradece por contar a ele. Ele diz que agora ele deve encontrá-los. Sarp não para de abraçar Enver e chorar de felicidade. Por outro lado, no refeitório do hospital Atice, Seida e Ellie sentam-se para comer alguma coisa. A loira conta que Arif é um bom homem, até cuida das crianças e vai buscá-las na escola. E Ellie diz a ele que não há nada de impressionante nisso. Seida diz que sim, porque Ellie lhe disse que seu ex-marido nunca fez isso pelos filhos. Por outro lado, Arif demonstra amor pelas crianças e não o faz para ficar bem com Bahar e sua família. E Ellie conta que o ex-marido amava os filhos, mas parou de se importar quando eles começaram a ter problemas. Seida pede que ela não compare o ex-marido com Arif. E Ellie pergunta a Atice o que ele pensa sobre isso. Ele acha que Arif deveria estar com Bahar. Atice, sorrindo, diz a eles que honestamente os acha um casal fofo. Ela recebe uma ligação e se vira para atender. Quando Atice volta para a mesa, ela está muito séria e pálida. Seida pergunta o que aconteceu. Atice diz a eles que Bahar Singhul pediu que se encontrassem. Azim entra no quarto de Nezir e conta que descobriu que a esposa de Sarp está muito doente lutando por sua vida. Ela presume que Sarp irá visitá-la no hospital para vê-la pela última vez. Nezir ordena que ele mantenha alguém observando. Azim diz a ele que já colocou guardas lá e que eles não devem se preocupar. No refeitório do hospital, Atice, Seida e eles aguardam a chegada de Bahar Singhul. Depois de alguns minutos, Bahar Singhul chega e Atice pede a Seida e eles que cuidem de Bahar. Atice pede para a mulher se sentar, ela pergunta como está sua filha. Atice, muito triste, diz que na verdade ela não está bem, o transplante não pôde ser realizado porque sua outra filha, Sirin, saiu de casa recentemente. Bahar encara Atice e diz que tem algo muito importante para lhe contar. Hoje alguns homens foram até a casa dela procurando sua filha, disseram que ela poderia assinar o transplante de Bahar, mas ela não acreditou em nada, pois não pareciam funcionários do hospital. Ela disse a eles que a medula óssea de sua filha não era compatível, mas eles começaram a ameaçá-la.
Ela ainda teve que mostrar os resultados para que os deixassem em paz e finalmente disse que Sirin é o doador. Bahar diz a Tice que está pensando nisso e preferiu contar a ela porque não sabe se o que fez foi certo ou errado e acha que eles estavam procurando outra coisa. A Tice está com medo. Ela diz a ele que não sabe o que está acontecendo ou quem são esses homens. Seida e eles olham de um canto para o refeitório. Doutor Yale pergunta o que eles estão fazendo. Bahar já está na sala e você pode ir vê-la. E Elis pede desculpas e os dois vão em direção ao quarto de Bahar. Quando eles entram, Bahar está dormindo. Eles olham para ela e dizem que ela deve estar cansada porque dorme o tempo todo. Enver mostra a Sarp um álbum de fotos onde Bahar e as crianças aparecem. Enver chorando diz a ele que ela não pode ver sua família. Sarp se levanta do sofá e pergunta por que não pode. Ele procurará sua família a todo custo e estará com eles porque precisa deles. Enver fica completamente arrasado e chorando se levanta, abre os braços e cai aos pés de Sarp. Ele diz isso a ela no momento em que se ajoelha para que ela possa lhe contar a verdade. Agora ele faz o mesmo pedindo que ela não procure Bahar e os filhos. Sarp tenta pegá-lo no colo e diz que ele não deve se preocupar porque não vai deixar ninguém machucá-los e tudo ficará bem. Enver olha nos olhos dele e diz que Bahar está morrendo, ela está doente. Sarp fica chocado com a notícia. Depois que Enver se acalma, ele prepara um chá para Sarp e o leva para a sala. Sarp não para de olhar as fotos de sua família. Enver avisa que se ele quiser pode passar a noite lá, ninguém vai procurá-lo. A Tice e Bahar Singhul entram no quarto de Bahar. A Tice diz que queria entrar e ver com seus próprios olhos. Bahar abre os olhos e a reconhece imediatamente. Ela diz a ele que ainda cheira tão bem. Bahar Singhul sorri e a cumprimenta. A Tice se sente um pouco mal e sai da sala. Bahar Singhul diz que está muito feliz por tê-la visto novamente. Ela se tornou uma linda mulher. Bahar agradece e Bahar Singhul agarra seu rosto e olha para ela enquanto sorri. A Tice se senta em uma cadeira do lado de fora da sala e chora. Então Bahar Singhul sai, olha para a Tice e sem dizer nada sai do hospital. Por outro lado, vemos Arif comendo num shopping com Doruk e Mizan. Arif pergunta se gostaram do filme que viram. Mizan responde que sim, foi muito divertido. Ela pergunta se ele percebeu que todos os filhos foram com a mãe e ele era o único pai. Arif a encara e não diz nada, mas percebe que Doruk está bravo com a irmã por dizer isso. Arif pergunta ao menino se ele gostou do filme, mas Doruk diz que não. Ele olha para a irmã e então, muito zangado, diz a Arif que ele deve entender que não é seu pai. Nizam fica envergonhado com Arif, que se sente mal e não diz nada. À noite, Sua entra no quarto de Sirin e conta que já encontrou a senhora chamada Bahar Singhul. Sirin pergunta entusiasmado se poderia convencê-lo a não aceitar o transplante. Sua diz a ele que não foi necessário porque aquela medula não é compatível com Bahar. Sirin diz que sua mãe lhe disse que sim, Sua diz que ele mesmo viu os resultados. Sirin diz que não importa, tudo aconteceu como planejado. Sua diz a ela que, de fato, as coisas aconteceram do jeito que ela queria. Sua sai do quarto de Sirin e ouve a porta sendo trancada. Sirin tenta abrir a porta e chorando pede a Sua que a deixe sair. Ela não consegue mantê-la ali, trancada. Sirin grita mas não recebe nenhum tipo de resposta. Ela está muito nervosa porque percebe que Sua não está jogando. Seida está cuidando de Bahar. Nesse momento Arif bate na porta, entra e a cumprimenta. Bahar pergunta por que ele decidiu voltar. Arif conta a ela que foi até a casa e pensou que queria vê-la mais uma vez. Seida sorri ao ouvi-lo. Arif pede a Seida que vá para casa descansar, pois esta noite ele quer passar a noite com Bahar. Seida, sorrindo, diz que sente muito, mas não a deixa em paz. Além disso, ele não sabe que explicação daria se alguém lhe perguntasse por que Bahar ficou com ele se ela ainda é solteira. As pessoas são muito curiosas e sempre querem saber o que está acontecendo. É por isso que ele não vai deixar Bahar. Arif diz que está tudo bem, ele vai ficar mesmo assim. Ele se senta ao lado de Bahar e diz a ela que precisa perguntar algo a ela e até que Seida o ouça. Arif se levanta, tira um anel do bolso e coloca na mão dela. Ele mostra para Bahar, que, junto com Seida, olha surpreso para a joia. Arif pede Bahar em casamento. Bahar fica sem palavras e apenas olha para ele.
Arif diz a ela que não é muito bom com palavras, mas tudo o que sabe é que a ama assim como ama Nizam e Doruk, e se ela permitir, ele estará ao seu lado para sempre e aquele anel pertencia à sua mãe. Os olhos de Bahar se enchem de lágrimas. Seida sai da sala e Bahar não diz uma palavra. Arif pergunta se ele não vai responder. Bahar pega o anel nas mãos e enquanto chora coloca-o no dedo. Os dois sorriem e se dão as mãos. Bahar diz que espera não morrer mais cedo. Arif diz que não, disse sua mãe. Bahar pergunta o que ele disse a Tisse. Arif diz que se você ama não morre. Bahar sorri. Seida sai do hospital chorando de felicidade e Arif cuida de Bahar e a observa enquanto ela dorme. Pouco depois e de repente vemos Arif saindo do quarto gritando por socorro. Uma equipe de médicos e enfermeiras entra para prestar os primeiros socorros a Bahar, pois ela não consegue parar de vomitar, está apavorada, chorando e gritando. Arif fica arrasado ao ver seu sofrimento. Bahar adormece após receber uma injeção de remédio. No prédio onde moram todos vemos Yeli chorando e atravessando o corredor para bater na porta da casa de Bahar. Ati se abre e pergunta o que há de errado. Muito chateado, Yelis conta a ele que Arif ligou e disse que Bahar acabou de ficar inconsciente e pediu que fossem ao hospital agora mesmo. Ati se começa a chorar e diz que sua filha está morrendo agora. Nizam e Doruk saem correndo gritando enquanto perguntam o que aconteceu com a mãe e exigem que não mintam para eles. Ati se conta que a mãe teve outro desmaio que ela sempre tem, só isso. Ati se pede que fiquem com tia Yelis, mas Nizam insiste que querem ver a mãe dela. Todos entram no carro de Arif, dirigido por um amigo, e seguem em direção ao hospital. Enver arruma o sofá para que Sarp possa dormir lá. Enver diz a ele que ele deve descansar e amanhã eles devem se concentrar em encontrar Sirin, já que ela quem doará a medula para Bahar. Ele pede a Sarp que tente dormir e pela manhã eles vão pensar no que fazer. Sarp não diz nada e recosta-se. Enver vai para seu quarto dormir. Mais tarde à noite Enver não consegue dormir e se revira na cama. O velho se levanta, sai do quarto para ir ao banheiro e no caminho deixa cair alguma coisa. Ele atende tentando ficar quieto, mas sente algo estranho. Enver decide acender a luz e ao olhar para o sofá percebe que Sarp escapou. Arif está sentado na sala de espera do hospital chorando por Bahar. Yelis, Atice e as crianças chegam e vão em direção a ele, mas Atice diz que é melhor encontrarem uma enfermeira para lhes dar as informações. Atice manda as crianças de mãos dadas, elas se viram e Sarp aparece na frente delas. Todos ficam completamente surpresos ao vê-lo. Arif olha a cena perplexo, Sarp se ajoelha e as crianças se aproximam dele. Sarp coloca as mãos no rosto de Nizam, que chora ao vê-lo, e então os três se dão um grande abraço. Seida volta o olhar para Arif e olha para ele com muita tristeza, enquanto Yeli sorri e chora de felicidade. Nesse momento, Enver corre para o hospital e presencia a mesma cena. Ele olha para Atice, que parece estar com raiva. Doruk pergunta a Sarp se ele finalmente acordou, porque toda vez que o via ele estava sonhando. Sarp beija a testa do filho e diz que ele não está dormindo e que nunca mais o deixará. Nizam chora, abraça Sarp e grita papai. O homem que Azim deixou encarregado no hospital para ver se Sarp estava indo, percebe o que está acontecendo, pega o celular e vai até a recepção ligar. Munir o vê de longe e se aproxima de suas costas com uma arma. Ele ordena que ele esqueça o que acabou de ver e poderá ganhar ainda mais do que está recebendo. Munir entrega-lhe um envelope com dinheiro e coloca-o no bolso. Ele diz a ela que nunca viu aquele homem nem testemunhou nada. O homem diz que está bem e sai do hospital. Munir vai direto até onde Sarp está com as crianças e avisa que eles devem sair de lá agora mesmo. Surpreso, Sarp pergunta por que ele o seguiu. Munir diz a ele que este é seu dever, proteger o Sr. Alp. Sarp grita para ele não chamá-lo assim, pois seu nome é Sarp e ele não sairá de lá até ver sua esposa. Munir informa que eles devem ir embora, pois o estão observando de fora e ele não pode continuar correndo riscos. Sarp percebe um homem observando. Atice e Enver pegam os filhos que não querem deixar o pai e pedem que ele não vá embora. Sarp beija seus filhos e promete que voltará. Ele sofre por deixá-los, mas precisa fazê-lo e finalmente sai com Munir. Enver tira Doruk dos braços. O garotinho diz para a irmã que ela deveria se acalmar. Tudo acabou porque foi só um sonho e por isso ela não está mais aqui.
Doruk olha em volta e diz a todos que seu pai sempre os visita à noite. Nizam pede que ele entenda que não está sonhando, isso é a realidade e seu pai veio vê-los. Doruk apenas toca um desenho na parede onde está uma família e conta ao pai que sonhou com isso. Munir e Sarp estão no estacionamento do hospital. Munir diz a ele que ele deve ir agora mesmo para a casa da senhora Peril e seus filhos. Sarp diz a ele que não fará isso até ver Bahar. Munir pede que ele entenda que é uma situação muito perigosa, não só para ele, mas para todos. Sarp diz que sabe por que está fazendo isso, mas pede a Peril que lhe diga que está bem e não pensa em segui-lo. Sarp entra em sua caminhonete e vai embora. Munir liga para Sua e informa que o Sr. Alp viu seus filhos no hospital e estava com eles. Sua, surpreso, pergunta se o que ele diz é verdade e manda que ele se esconda na outra casa que eles têm. Munir diz que foi isso que ele o aconselhou, mas em vez de obedecer, ele foi embora e foi impossível impedi-lo. Munir conta a Sua o que aconteceu, outra coisa. Havia também um homem de Nezire, embora tenha conseguido controlá-lo, deve saber que isso não o impedirá. Sua desliga a ligação e pensa. Minutos depois, Sarp chega à casa de Inver em seu carro. Ele estaciona nos fundos da casa e entra, senta na sala e relembra o sofrimento dos filhos quando teve que deixá-los novamente. Ele se deita e chora. Ao mesmo tempo, vemos Peril com seus filhos. Muito angustiada, ela tenta ligar para Alp, mas não obtém resposta. Peril pega o casaco e desce para a sala. Ela vê que o guarda está dormindo, mas que o funcionário acordou e está olhando para ela. Peril sorri para ela e a funcionária permite que ela saia. Ela sobe até o quarto dos bebês para cuidar deles. Peril sai de carro em busca do marido. No refeitório do hospital, todos estão sentados, deprimidos e silenciosos. Seida pergunta o que eles vão fazer agora com Sar. Eles têm que dizer a Nizam que ele não pode contar nada para sua mãe e o pobre Doruk pensou que ele estava sonhando. Seida pergunta o que eles vão fazer agora com Sarp. Eles têm que dizer a Nizam que ele não pode contar nada para sua mãe e o pobre Doruk pensou que ele estava sonhando. Todos se olham e não dizem nada. Seida diz a eles que eles não pensarão em contar a uma mulher doente que seu marido voltou ou ele voltou. Arif diz que aquele homem não é marido de Bahar. E Elis diz-lhe com raiva que ele tem que aceitar que eles ainda são marido e mulher e que os filhos que estão lá são a prova. Arif diz a eles que Bahar agora é sua noiva. Ele deu-lhe um anel. Inver e Atice ficam surpresos ao ouvi-lo, mas Elis diz que se fosse ele não teria muita esperança. Seida pede que ele não o incomode, pois Bahar já aceitou sua proposta. E Elis diz que é só um anel, que não significa nada. Os filhos têm pai vivo e lutarão para estar com ele. Atice pede que eles não falem mais sobre isso. A filha deles está lutando pela vida neste momento e eles estão falando do Sarp, que não merece a menor consideração. Seus filhos passaram fome e ele nunca apareceu, até se casou novamente e teve mais 2 filhos. Nizam está acordada e ouvindo tudo o que sua avó diz. Nizam se levanta e pergunta à avó se é verdade que seu pai tem outros 2 filhos com outra mulher. Atice se aproxima da neta e tenta consolá-la. De repente, o doutor Yale chega e diz que Bahar já recuperou a consciência e está se sentindo muito melhor. Ela agora será transferida para um quarto. Atice sorri e agradece. Seida diz a Nizam que sua mãe está melhorando e que ela deveria estar feliz. Nizam diz seriamente que sim, e Yale percebe que o clima está tenso e pergunta se algo está acontecendo. Atice diz a ele que eles estão um pouco cansados. Nizam pergunta a Yale se ele pode ir ver sua mãe. Yale responde que sim, mas serão apenas alguns minutos, os outros podem ir para casa agora. Ela leva Nizam, mas Atice impede a menina que lhe diz que já sabe, ela não vai falar nada. Seida se aproxima de Doruk para acordá-lo, ele acorda e com raiva diz a ela que não quer ser acordado e não vai a lugar nenhum. Seida avisa que ele pode dormir em casa, mas Doruk pede que ela não o acorde novamente e o deixe dormir, já que seu pai só o visita quando ele sonha. Enquanto a doutora Yale caminha pelo corredor com Nizam, ela pergunta o que ele não pode dizer. Nizam conta que seu pai estava no hospital. Eles chegam ao quarto de Bahar. Nizam entrevê os hematomas nos braços de sua mãe. Ela pergunta ao Dr. Yale se não vai machucá-la se ela abraçar.
Bahar abraça a filha e diz que ela está bem, eles não machucam e ela já os tinha visto. Bahar pergunta por que todos chegam tão tarde ao hospital. Nizam conta que ela e o irmão insistiram em ser levados e pede que ela não fique brava com a avó. Bahar diz que está bem e diz à filha que sentiu falta de seu cheiro e de vê-la. Ele também conta que os filhos sempre conseguem curar a mãe, pois são o remédio dela. Bahar pede à filha que não chore. A doutora Yale vai ajudá-los a passar por tudo isso e eles ficarão bem. Se ela não acreditar, ela vai se levantar agora mesmo e dançar. Nizam diz a ele que não quer que ele se mova e que não está triste com isso. Bahar pergunta o que está acontecendo e por que ela está chorando. Yale diz a eles que ela deve estar chorando para deixar seus olhos mais bonitos. Ela diz a Nizam que é hora de ir embora e deixar sua mãe descansar. Antes de partirem, Bahar pede para a filha sorrir uma vez para ela. Nizam faz um esforço para sorrir e se despede. Ela olha para a mãe e pergunta se ela voltaria a ser mãe. Bahar diz que não sabe por que está perguntando isso, mas os dois são seus filhos e ele não quer ter mais. Nizam não diz nada e sai da sala com o Dr. Yale. Todos saem do hospital. Arif carrega Doruk nos braços e Seida diz que o pequeno nem está dormindo, mas pretende dormir para ver se o pai volta. Atice pede a Enver para ir para casa e tentar descansar um pouco. Ela levará os filhos para casa e cuidará deles, mas ele deverá voltar para descansar e ver se Sirin voltou. Enver pergunta por que eles não levam as crianças para casa. Atice diz a ele que não, Sarp pode estar lá e se o virem serão afetados novamente. Doruk levanta a cabeça e pergunta se seu pai está na casa dos avós. Arif diz que não e pede que ele volte a dormir. Seida diz que não vai deixar Enver sozinho, irá com ele até a casa dele para alimentá-lo e fazer algumas limpezas. Ela pode cuidar de Enver enquanto Atice cuida dos netos. Nizam sai com Yale ainda muito triste, todos agradecem a Yale pelo carinho e se despedem dela. Arif pede a todos que entrem em seu carro, pois primeiro irão para a casa de Enver. Mais tarde, todos chegam no carro de Arif na casa de Enver. Seida pergunta a Atice se eles podem entrar e dar café da manhã às crianças, mas Atice diz que não. Ela vai comprar alguma coisa no caminho, eles não podem ficar. Nizam olha para ela e diz que quer descer e comer alguma coisa na casa dos avós. Enver concorda que eles entrem, mas Doruk diz que não vai sair do carro, pois só quer dormir. Enver e Seida são os únicos que entram na casa. Sarp está na cozinha e os ouve chegar. Seida percebe que o sofá está organizado como uma cama e pergunta a Enver quem dormiu ali. O velho lhe conta que queria trocar de lugar e ele mesmo organizou ali sua cama. Seida pede que ele não minta, mas Enver garante que ele se instala ali quando quer assistir televisão. Ele pede a Seida que vá descansar no quarto de Sirin. A loira diz que primeiro irá até a cozinha tomar um chá e oferece para Enver, mas ele responde que não quer e vai para seu quarto. Seida entra na cozinha e eles trocam olhares com Sarp que não diz nada. Ela corre para encontrar Enver e pergunta quem está tomando chá na cozinha. Enver fica surpreso, vai até a cozinha e pergunta a Sarp o que ele estava fazendo ali e como conseguiu entrar. Sarp conta que pegou a chave reserva que estava perto da porta quando saiu. Ele pede desculpas a Enver e diz a ela que não pode ir a lugar nenhum até ver Bahar. Enver fica chateado e Seida tenta acalmá-lo. Sarp pede desculpas novamente por causar tantos problemas, mas pelo menos ontem ele conseguiu ver seus filhos, abraçá-los e ouvi-los chamá-lo de pai. Enver diz a ele que não entende como alguém pode ser tão desumano e sem vergonha de reaparecer na vida de uma pessoa como se nada tivesse acontecido, como ele conseguiu ir para o hospital e entrar assim na vida daquelas pobres crianças. Ele rasgou seus corações e parece que ele não se importa. Enver pergunta se ele achava que aparecendo, sorrindo para as crianças e abraçando-as tudo se resolveria em um segundo. Ele está muito chateado e seu peito dói. Sarp tenta explicar-lhe que era muito importante para ele tê-los nos braços. Enver o interrompe dizendo que não tem ideia do que a família passou desde que ele partiu. Quando Nizam tentou chamá-lo de pai, ele lutou como se fosse um pássaro ferido. Seu rosto estava roxo de tanto chorar e Doruk ficou tão emocionado que não conseguia perceber que tudo era real. Sarp segura o rosto e chora. Enver conta a Sarp que o pequeno Doruk tirava sua fotografia todas as noites na esperança de sonhar com ele e vê-lo. Seida pede que Enver pare, pois isso o está afetando.
Ela pede que ele se sente e diz a Sarp que ele deveria ir embora, já que Inver não conseguiu se recuperar totalmente. Sarp diz a ela que não sabe quem ela é ou qual é seu relacionamento com sua família, mas isso é um assunto de família. Seida pergunta quantas vezes ele deu banho em Doruk. Quando o alimentou ou o ajudou a dormir, ele conseguia distinguir seu cheiro do das outras crianças. Por que ela notaria isso rapidamente? Sarp olha para ela envergonhado e não diz nada. Seida diz a ele que isso é um assunto de família e acontece que esta também é sua família. Inver diz que ela está certa e todos a amam. Sarp diz a eles que sabe perfeitamente que eles o odeiam. Ele não tenta negar nada, mas tudo o que quer é ver Bahar e saber como está sua esposa. Inver diz a ele que isso não vai acontecer, nem Bahar nem as crianças precisam dele agora. Felizmente não lhes falta nada. Além disso, Bahar, a luz de sua vida, ainda mantém no rosto aquele lindo sorriso que a caracteriza enquanto está morrendo. Arrasado, Sarp pergunta a Inver se eles ainda não encontraram Sirin. Bahar vai receber o transplante e prometeu a ela que poderia haver um após a cirurgia, mas ela deveria ficar longe. Inver diz a ele que ele não pode ficar longe se ela estiver à beira da morte, isso não faz sentido. Seida diz a Sarp que se Bahar aguentar até que Sirin apareça, ele ficará bem. Os médicos disseram que ele não duraria muito. Inver diz que o céu está punindo por ter brigado com ela. Ele desapareceu sem deixar rastros, como se esperasse que sua irmã morresse. Inver diz a Sarp que é sua chance de ajudá-los. Ele tem que ir procurar Sirin e quando encontrar você deve levá-la ao hospital. Inver deixa claro que Bahar neste momento não precisa de pai para os filhos ou de marido, mas apenas de Sirin, caso contrário ela morrerá. Desesperado, Sarp diz que não vai morrer e pede a Seida que lhe dê seu telefone. Então ele vai para o quarto e liga para sua. Ele diz a ela que precisa da ajuda dela. Sirin, irmã de Bahar, está perdida e eles precisam encontrá-la, pois a vida de sua esposa está em perigo. Ele pede a sua para ajudá-lo. O velho tarado diz para ele que sua esposa está bem e para não continuar com a mesma coisa, isso não vai adiantar porque ele tem uma família para proteger e é melhor não ligar para ele novamente. Sua desliga a ligação, mas Sarp tenta ligar para ele novamente. Sua se levanta da mesa e fica sentado na sala enquanto seu telefone toca, mas ele não atende. Sarp grita, por que não sabe como encontrar Sirin? Sirin está em seu quarto, ela grita com sua que ele não pode mantê-la trancada lá para sempre e ela não quer que eles tragam comida para ela ou qualquer coisa que venha dele. Sirin não obtém resposta de ninguém. Ela abre uma caixa e pega o rádio onde ouve o que está acontecendo no primeiro andar onde escondeu um microfone. Ao ligá-lo, ouviu apenas algumas pequenas batidas que sua deu com o pé no chão, enquanto olhava para o celular com as ligações recebidas de Sarp. Peril também liga para o pai, mas ninguém atende. Ela, muito irritada, chega na casa de Sue e grita com o pai, perguntando onde está o marido, o que ele fez com ela. Sirin os ouve de seu quarto, Sua diz que não sabe. Na verdade, ele também está procurando por isso. Peril diz a ela que ela não acredita em uma palavra dele e que provavelmente ele está tentando enganá-la. Sua pede à filha que se sente, pois ela está muito chateada. Sirin esconde o rádio e começa a bater na porta. Peril pergunta a Sua o que é esse barulho. Talvez ele tenha trancado Alp. Sua tenta impedi-la, mas ela corre em direção ao quarto pensando que seu marido está lá. Ela ordena que seu pai abra a porta agora ou ela cometerá suicídio. Sua diz que tudo bem, pega a chave e abre a porta. Peril fica surpreso ao ver Sirin e pergunta o que aquela mulher está fazendo ali. Talvez ela tenha sido sequestrada. Sua assustada diz que não, ela foi para casa sozinha. Sua pede a Sirin que lhe conte a verdade. A louca olha para eles e diz que é verdade. Peril então pergunta por que ela estava presa. Sirin sorri e diz que há algo entre ela e o pai. Sue explica a Peril que ontem brigou com Sirin e a trancou para se acalmar. Peril diz que não entende nada, mas Sirin diz que é muito fácil. Seu pai a trancou para que ela não o abandonasse. A atordoada pela pergunta se os dois estão tendo algum tipo de romance. É por isso que ele a mandou para sua casa nas montanhas para poder namorar uma garota. Pensaram que eles estavam fugindo de Nezir. Peril exige que seu pai lhe diga onde está Alp. Sua não diz nada. Peril olha para Sirin e diz que aquela menina pode ser sua neta.
Agora a única coisa que ela sente por ele é nojo. Sua diz para ela não esquecer que ele é seu pai. Bahar está vivo e ela decidiu manter o casamento mesmo sabendo disso, então ela não é ninguém para justificar coisas assim para ela. Sirin apenas olha para ela e sorri. Peril diz ao pai que ele é nojento e sai correndo de casa. Sua pergunta a Sirin por que ela disse isso, ela se aproxima da idade dele e o beija na bochecha, depois diz que não sabe. Enver sai da cozinha com Seida, olha para Sarp sentado na sala e se tranca em seu quarto. Seida senta na frente de Sarp e pede para ele não gritar mais, pois ele não tem nada a ganhar xingando as pessoas, tem que parar de reclamar e é melhor sair e procurar Sirin para que ele se sinta útil. Talvez isso o ajude a morrer de remorso. Sarp a encara por alguns segundos e depois sai de casa. A Tice está com Bahar no hospital e os dois falam sobre Nizam e Doruk, cuja educação foi interrompida pelo que está acontecendo e eles não podem continuar assim. A Tice diz que hoje eles estarão com frio em casa, mas amanhã voltarão à escola. Você não precisa se preocupar com isso. Bahar se sente culpado e diz que a vida de todos está de cabeça para baixo por causa dela. As crianças estão faltando às aulas, a Tice foi demitida, Enver está deprimido e Yelis e Seida não conseguem encontrar trabalho e Arif não consegue nem cuidar do refeitório. A Tice apenas diz a ele que tudo vai dar certo no final. Bahar tira o anel que Arif lhe deu e pede à mãe que o guarde para ela apenas por alguns dias. A Tice pega o anel e diz que Arif é um bom homem. Bahar apenas diz que não. De repente ela sai, entra na sala e cumprimenta Bahar, que pede à mãe que a deixe sozinha com Seida por um momento. Bahar pergunta se ela contou a Nizam alguma coisa sobre o que aconteceu com Arif. Seida diz que não. Bahar diz que é estranho, porque Nizam perguntou-lhe se ele planejava ter outro filho e ele não entende o motivo para isso. Seida assustada diz que sim, é estranho. Bahar diz a ele que ela era a única que estava presente quando Arif lhe deu o anel e ele não saberia contar. Seida sai da sala por um momento e conta a Tice o que Bahar exigia dela. A Tice fica surpresa e Seida diz que se ela não tivesse dito que Arif e Bahar estavam noivos, isso não teria acontecido. Nesse momento, Arif chega com as crianças de mãos dadas e elas ouvem tudo. Nizam e Doruk se entreolham. Então eles olham para Arif com raiva e soltam suas mãos. Os pequeninos muito zangados sentam-se num banco e Seida diz a Tice que ela é uma tola por não ter cuidado com as próprias palavras. Munir e Sua vão juntos de carro. Munir informa a Sua que a situação da senhora Yezin é ruim, pois seu amante gastou todo o dinheiro que Nezir deixou para ela e agora quer devolver para o marido. Sua diz a ela que ela não tem medo de Yezin, ela é uma mulher tola e não perigosa. Munir diz que não conhece nenhuma mulher tola. Sua diz a ele que eles devem ter Azim, o guarda de confiança de Nezir, ao seu lado. Munir diz que isso não é tão fácil, já que Azim é um homem que não trairia seu chefe. Sua ordena que ele entre em contato com ele e eles verão de que lado ele ficará. Sua sai do carro e entra em um salão de beleza onde está Yezin. Ela pergunta qual é a emergência, porque ele pediu para vê-la. Sua diz a ele que os homens de Nezir o perseguem o tempo todo, o que significa que sua doença não é verdadeira ou que outra pessoa está no comando. Isso significa que mesmo que Nezir esteja doente, pode haver alguém muito mais fiel por trás da movimentação de todas as peças. Yezin nomeia Azim. Sua diz que poderia ser ele. Na verdade aquele homem costumava ser fiel a ele antes dele, mas agora ele é fiel a Nezir. No entanto, todos os cães gostam de ossos. Yezin diz-lhe que sempre teve uma dúvida, se realmente não tem nada a ver com aquele Sarp. Então por que ele parece tão desesperado? Nezir não seria capaz de machucar sua filha Peril ou qualquer mulher. Sua diz a ele que na verdade não tem nada a ver com Sarp, mas ele não gosta de ser observado por outras pessoas porque é ele quem faz isso. Yezin pergunta novamente por que ele a contatou. Sua diz a ela que precisa que ela volte para a casa de Nezir, ela é a única que pode fazer isso, já que ele precisa descobrir se quem está atrás dele é Nezir ou seu fiel cachorro Azim. Yezin diz a ela que o que ela está pedindo pode colocá-la em perigo. Ela pergunta a ele quanto dinheiro eles concordarão como pagamento. Arif e Bahar vão passear. Ela diz a ele que não acha apropriado ele deixar o emprego para ir vê-la. Arif diz a ele que isso não é problema, já que ele é o dono do refeitório. Ele pergunta por que ela não queria que as crianças a visitassem hoje.
Bahar responde que queria, mas eles vão todos os dias e não é bom, embora ele sinta muita falta deles. Ela pede que ele se sente por um momento. Bahar olha para o rosto de Arif que está um pouco triste e pergunta se está tudo bem. Arif conta que viu que ele tirou o anel que lhe deu. Bahar diz a ele que ele não teve escolha. Nizam de repente perguntou se ela queria ter outro filho e se sentiu tão mal que decidiu levá-lo embora. Ela pede perdão, mas Arif diz que está tudo bem, ela não precisa explicar. Bahar pergunta se ele está com raiva, Arif diz que não, mesmo que quisesse não poderia ficar chateado com ela, mesmo que ela o deixasse. Se ela não quisesse mais ficar com ele talvez ela fosse com alguém caso contrário. Bahar pergunta por que ele está dizendo isso. Arif diz a ele que é a verdade. Quando ele melhorar e sair do hospital, muitas coisas vão mudar. Tudo é possível neste mundo e não importa as condições, ele nunca poderá ficar com raiva dela. Bahar pega a mão de Arif e se apoia em seu ombro. Ela diz a ele que é estranho que todo mundo diga que a saúde é o mais importante, mas ela acha que é amor. Cada pessoa é mais como uma corda que a conecta à vida e lhe dá uma razão para viver. Afinal, a vida não é nada sem amor. Arif sorri ao ouvi-la. Bahar entra no hospital e sobe as escadas com a ajuda de Arif. No refeitório do hospital, Ati se senta ao lado das crianças, que estão desenhando. Doruk pega seu desenho e esconde. Ati se pergunta se ele não quer que ela o veja. Doruk responde que não. Eles olham para Ati sem dizer nada. Ati se pergunta se preferem que ele vá embora e Doruk diz que sim. Ati se levanta e se senta em outra mesa, onde estão Seida, Yelis e Arif. Nizam olha para o irmão e pergunta o que ele está desenhando. Doruk diz que não está desenhando, está escrevendo uma carta para o pai. Todos da mesa ao lado estão ouvindo. Nizam pede que ele leia o que escreveu, embora o menino não saiba escrever e apenas rabisque. Doruk diz o seguinte: Querido pai, você poderia me trazer um carrinho quando for aos meus sonhos, e também alguns sapatos brilhantes para Nizam e uma melancia para a mãe. Você também poderia comprar um vestido vermelho para minha irmã e uma galinha bem grande para a avó, pulseiras para a tia Yelis e um apito para o vovô Enver. Arif se aproxima de sua mesa, Nizam olha para ele e pergunta a Doruk o que ele vai pedir para Arif. Doruk também olha atentamente para Arif e diz que não pedirá nada para si. Nizam pede perdão a Arif por isso. Ele apenas coloca comida na mesa para as crianças e diz que não é necessário. Arif volta a sentar-se na mesa ao lado e todos olham para ele sem dizer nada. Por outro lado, vemos Peril voltando para casa na montanha onde mora com os filhos. O guarda avisa que estavam preocupados com ela. Peril apenas avisa que já voltou e pergunta se ela tem novidades do marido. O guarda avisa que ele está brincando com as crianças. Peril entra correndo em casa e vendo Alp pergunta onde ele esteve. Alp diz que ele veio porque precisa de sua ajuda. Peril entrega a criança à funcionária e pergunta novamente onde ele estava e o que aconteceu com ele. Alp pega as mãos de Peril e diz-lhe, sorrindo, que Bahar e seus filhos não estão mortos. Ele abraça Peril, que rapidamente muda de rosto e fica chocada. Alp olha para ela e pergunta por que ela não está surpresa. Ele percebe que Peril sempre soube e começa a gritar com ele, reclamando porque ele nunca lhe contou nada, sabia que eles estavam vivos e escondeu dele. Ele amaldiçoa todos eles. De repente, Peril desmaia e Alp tenta ajudá-la. Yezin entra em uma lavanderia e a responsável conta que seu marido entregou alguns ternos para serem lavados hoje, mas deixou uma coisa muito importante dentro de um dos bolsos e ela deve recuperá-la. A mulher pergunta-lhe qual é o seu nome. Yezin dá-lhe um nome falso e a mulher permite-lhe verificar os fatos que chegaram hoje. Yezin olha, toca e cheira um dos fatos. Ela diz que sentia muita falta daquele cheiro. Então ela sai correndo da lavanderia e entra no carro. Yezin liga e pede que se encontrem no parque próximo à escola e que ele não se esqueça de trazer o dinheiro combinado. Ela é perseguida por outro carro. Na mansão de Nezir. Azin liga para o homem que persegue Yezin e pergunta se ele tem novidades. O homem responde que não, a mulher já foi à academia, ao salão de beleza e depois foi às compras. O homem pede para ela deixá-lo ir agora, ela acabou de sair da lavanderia e ele já está entediado de persegui-la. Azin diz que já lhe deu um carro e ele não pode reclamar, pergunta a que lavanderia ele se refere.
O homem diz a ele que é a mesma lavanderia com a qual sempre trabalharam. Azim fica pensando. Periu acorda e Alp pede desculpas por ter gritado assim com ele. Ele não percebeu que estava em estado de choque. Periu diz que esperava que ele dissesse qualquer coisa menos isso. Alp suspira e diz a Periu que precisa de sua ajuda. Seu pai negou e está até usando uma identidade falsa. Ele implora por ajuda, pois eles sempre se ajudaram e ela tem sido uma boa amiga. Ele pede que ela convença seu pai a encontrar Sirin. Periu diz a ele que na verdade ela pode levá-lo agora mesmo. Alp fica muito surpreso. Periu liga para Sua e pede desculpas por seu comportamento hoje. Sua diz a ele que não há problema e que ouviu dizer que Alp já voltou. Periu responde que sim. Ela pede ao pai para se encontrar à noite na casa dele. Sua diz a ela que é melhor visitá-la, mas Periu diz que ela não quer conversar enquanto Alp estiver em casa. Sua acredita nele e diz que eles se verão mais tarde. Os dois desligam a ligação e Alp agradece a Periu. Sua entra em seu escritório e Munir corre atrás dele. Munir lhe diz que não poderia entregar o dinheiro a Ezin porque ele nunca chegou ao local combinado e nem atendeu suas ligações. A única explicação que me vem à mente é que Nezir e seus homens entenderam o que estavam fazendo com ela e a levaram embora. Nesse momento, Munir recebe uma ligação de Ezin. Ele pergunta onde ela está. E Ezin é espancada e tem Nezir na sua frente. Ela conta a ele que sofreu um acidente gravíssimo e então eles se comunicarão. Nezir avisa a Ezin que agora trabalhará para ele. Ele lamenta que seus homens tenham batido nela, sabendo que nunca machucaria ou mataria uma mulher. No entanto, se ela ousar traí-lo, ele a transformará em um homem e acabará com ela. Periu e Alp saem de casa em direção à casa de Sua, já que Periu marcou um encontro com seu pai com a intenção de Alp encontrar Sirin. Antes de entrar no carro do motorista, ela diz a Periu que o Sr. Sua apenas disse que ela deveria ir. Periu avisa que eles mudaram de decisão e seu telefone começa a tocar. Ela diz que ele é o pai dela e responde na frente do motorista. Periu avisa ao pai que ela irá com Alp e eles jantarão juntos. O motorista escuta e permite que os dois entrem no carro. Quando eles se sentam, vemos que Alp disca de seu telefone para o telefone de Periu, onde aparece a foto de Sua. Periu salvou o número de Sarp no nome de seu pai. Alp agradece e Periu diz que faria qualquer coisa por ele. Os dois vão para a casa de Sua. Por outro lado, vemos Sirin descendo para a sala. Ela percebe que há comida na mesa e agradece a Sua por ter preparado tudo isso para ela. O velho pervertido lhe diz que não é assim. Sua filha irá comer sozinha com ela. Sirin com raiva pergunta o que ela deve fazer então, ficar trancada em seu quarto a noite toda. Sua apenas diz a ele que se ele não gostar, ele está livre para ir embora. Sirin diz a ela que sabe que foi para lá sozinha, mas ela quer dizer que sua irmã Bahar precisará de sua medula e ela estaria disposta a dá-la a ela. Então, por que eles esconderiam aquela casa? Ele tem que confiar nela, mas Sua responde que ele deveria calar a boca. Sirin pega a revista que tem nas mãos e se senta. Ela confessa que estava perdidamente apaixonada por Sarp, teria até morrido por ele, fez de tudo para que ele ficasse com ela, mas agora sabe perfeitamente que não tem chance com ele. Não importa o quanto ele tente, ele nunca a amará. No entanto, ela prefere perder com honra a permitir que Bahar ganhe uma guerra que perdeu. Sirin deixa claro para Sua que ninguém pode machucá-la ou prejudicá-la. Somente Bahar pode fazer isso, já que sua única guerra é com ela. Agora ele está do lado dela e mesmo que não acredite, também quer que Periu seja feliz como seu pai. Ele fará todo o possível para que isso aconteça. Sua sorri, se levanta e aperta a mão de Sirin. A campainha toca e Sirin avisa que o deixará em paz. Ela sobe para seu quarto. Sua abre a porta e fica surpresa ao ver Alp com sua filha, mas não tem escolha a não ser deixá-los entrar. Sua manda eles irem até a cozinha avisar, para colocar outro lugar na mesa. Ele entra correndo e liga para Sirin. Sua avisa que Sarp está em casa e ela não pode sair do quarto nem deixar que ele a veja. Sirin diz a ela que é tarde demais, porque já a encontraram. Sarp e Periu estão na frente de Sirin em seu quarto. Ela apenas diz que é uma surpresa vê-los, mas Sarp diz muito seriamente que é hora de ir embora. Ele vai levá-la para o hospital agora mesmo. Sua entra e pergunta o que está acontecendo. Sarp olha para ele e diz que ele e Sirin têm coisas para fazer.
Ele precisa doar sua medula óssea e então eles terão que conversar sobre por que ela está escondida e por que sua a tem em casa. Ele pega Sirin pelo braço, mas ela resiste e diz que não quer. Talvez ele a obrigue a ir ao hospital, mesmo que a levem não conseguirão retirar a medula óssea sem a permissão dela. Sarp diz a ela que se ela não o fizer, ele não hesitará em matá-la. Ele não permitirá que ele mande sua esposa para a morte de propósito. Sirin sorrindo lhe diz que pensava que sua esposa era outra pessoa. Peril apenas permanece em silêncio, um pouco triste. Sirin diz a Sarp que sabe que não é uma mulher normal e pode nem se importar que ele a mate. Na verdade, ela fica feliz em ver Bahar morrer. Ela sorri, senta-se e pede que eles saiam. Sem saber mais o que fazer, Sarp para de gritar com Sirin e implora que ele ajude Bahar e não a deixe morrer. Sirin não diz nada. Sarp se ajoelha diante dela e pede perdão se a fez se sentir mal no passado, pois essa nunca foi sua intenção. Ele nunca quis machucá-la, mas implora para que ela vá juntos ao hospital, implora chorando. Sirin olha para ele e pede a Su e Peril que saiam do quarto, pois ela e Sarp têm que negociar. Depois que eles saem, Sirin vai até a porta e tranca-a. Sarp pergunta o que ele quer. Sirin se aproxima dele e avisa que está muito calor. Ela manda que ele tire o casaco. Sarp olha para ela muito surpreso. Su e Peril estão na sala. Ele diz à filha que não entende nada do que está acontecendo e pergunta como ela poderia traí-lo e levar Alp. Será que ele não percebe que a única coisa que está conseguindo é aproximá-lo de sua esposa? Peril muito triste pergunta se ela deveria ter deixado Bahar morrer e deveria ter ficado em silêncio sobre a localização de Sirin. Ela acha que deveria se odiar apenas por fazer Alp amá-la. Sua diz a ela que se ela quiser se livrar do marido, isso não o afetará. Pelo contrário, eles se livrarão de muitos problemas. Ele não terá mais que se esforçar para protegê-la e ela voltará para os Estados Unidos com os filhos, só isso. Peril avisa que ela nunca disse que desistiria do marido, porém, não vai brigar com uma mulher morta. Nesse momento Sirin e Sarp entram no quarto, ele informa que irão para o hospital. Sarp se aproxima de Peril e pega suas mãos, diz que não sabe como agradecer por tudo que ela faz por ele e a abraça. Sirin sai de casa, mas Su a impede e pergunta o que ela está fazendo. Bahar não pode doar sua medula, porque se Alp for embora, Peril morrerá. Ela não pode viver sem ele. Sirin pede que ela se acalme, sua medula pode salvar Bahar, mas não salvará o casamento. Sua pergunta por quê. Sirin pega seu celular e mostra uma foto para Sua. Presumimos que seja uma foto que ela tirou no quarto com Sarp. Sua olha para ela e diz que ela é um demônio, mas Sirin apenas sorri. Sarp sai de casa e entra no carro com Sirin, os dois estão a caminho do hospital. Bahar está em seu quarto com Seida, ela diz que acha que não aguenta mais isso. Seida pergunta o que ele quer dizer. Bahar conta que hoje estava brincando com Arif e eles riram muito. Porém, ela tinha a sensação de que seria a última vez que experimentaria algo assim, a última vez que se sentiria feliz e poderia respirar ar puro. Bahar conta que mais tarde seus filhos a visitaram. Ela os abraçou e sentiu o cheiro deles, mas teve a mesma sensação de que seria a última vez que faria isso. Mesmo agora, enquanto fala com ela, ele sente que não será capaz de fazer isso de novo. Seida, muito triste, enxuga as lágrimas e diz para ele não falar besteiras, é melhor que ele descanse, mas Bahar apenas diz a ela que acha que nunca mais sairá daquele hospital. Seida avisa que ela precisa sair um pouco para o refeitório. Quando Seida abre a porta, ela vê Sirin na sua frente. Seida e Bahar ficam surpresos ao vê-la. Sarp está atrás do muro ouvindo tudo. Sirin avisa a irmã que chegou. Bahar, com a pouca energia que tem, levanta-se, abraça Sirin e, chorando, agradece. Sarp chora ao ouvir o choro de Bahar e tenta caminhar em direção ao quarto, mas Seida agarra a porta para fechá-la e olha para Sarp. Ela percebe que ele está tentando se aproximar, mas com seu olhar ela diz que não. Sarp chorando entende, se vira e sai do hospital. Seida fecha a porta. Sirin diz a Bahar que não sabia da sua situação, teria ido rápido se tivesse descoberto antes, discutiu com o pai e saiu de casa. Se eu soubesse teria ido mais cedo. Bahar diz a ele que está tudo bem, o importante é que ele já está lá. Ela abraça Sirin novamente e não para de agradecer.
Seida pega seu telefone e avisa que sairá para contar a todos. Ela liga para Atice e conta a boa notícia. Atice não consegue acreditar. Ela conta para Yelis e para as crianças que estão muito felizes. Mais tarde, Yelis vai ao apartamento de Arif e o abraça enquanto avisa que Sirin voltou. Também vemos Enver chorando de felicidade em casa. Sarp volta para o carro e sorri ao lembrar do choro de felicidade de Bahar. Peril continua sentada na sala do pai, irritada e surpresa com tudo o que aconteceu. Sua pede que ele não se sinta assim. Ele pega as mãos dela e diz que ela não deve temer porque para não perder o marido ela deve confiar que Alp retornará para ela por conta própria. Peril diz a ele que sabe muito bem que isso não vai acontecer, ele não vai voltar. Sua pede que ele acredite em suas palavras. O telefone de Peril toca, ela fica feliz ao ver que é Sarp. Peril atende e Sarp avisa que já está de volta em casa. Ele a convida para se encontrar na casa do lago. Peril, muito animado e feliz, diz que está tudo bem. Ela se despede do pai e sai rapidamente, Su apenas sorri, pois sabe que Sarp voltou graças a Sirin. Seida entra novamente no quarto de Bahar e diz a Sirin que realmente não esperava isso dela. Seida abraça Sirin. O telefone de Bahar começa a tocar. Seida atende e cumprimenta Bahar, que a primeira coisa que ouve são os gritos de alegria de seus filhos. Bahar coloca o celular no viva voz e os filhos agradecem a tia Sirin por tudo que ela fará pela mãe. Sirin apenas finge um grande sorriso e diz que os ama muito e que a mãe deles vai ficar bem. As crianças começam a cantar de alegria e Bahar, enquanto chora, agradece novamente a Sirin. Ao mesmo tempo vemos Atice com Arif indo para o hospital. Ela diz que foi um milagre Sirin ter decidido ir, no final ela sentiu pena da irmã e não quis deixá-la morrer. O problema dela é que seu comportamento é hostil porque ela é muito fraca, mas sua alma é boa. Arif não diz nada, porque a sua opinião sobre Sirin é muito diferente. Eles chegam ao estacionamento do hospital e Atice entra no quarto de Bahar. Sirin vê sua mãe e a abraça. Ela pede desculpas a ele, pois não tinha ideia da situação de Bahar. Atice diz a ele que está tudo bem, ela sabe que se soubesse antes eles não teriam que esperar tanto. Atice diz a ela que eles estão muito preocupados com ela e pergunta onde ela esteve. Sirin apenas a abraça novamente e não responde. Arif entra na sala, cumprimenta Bahar e ela pega suas mãos. Arif cumprimenta Sirin, ela sorridentemente diz que embora seja meia-noite ela percebe que todos vieram visitá-lo. Talvez seu pai, Enver, também venha. Atice diz a ele que não. Ele está muito feliz, mas ela pediu que ele não viesse porque precisa descansar, então poderá vê-lo em casa. Sirin diz que ela está bem, mas de repente Enver entra correndo na sala perguntando sobre Bahar. Sirin o abraça, mas Enver a solta e vai até a cama abraçar Bahar. Sirin se sente ofendida e apenas olha para eles, ela tenta conter a raiva ao ver Enver e Bahar muito emocionados e chorando. Enver pede a Bahar que o chame de pai e não pelo nome de agora em diante. Bahar, muito feliz, avisa que fará isso. Ele chama isso de coração há muito tempo. Nesse momento chega uma enfermeira e pede para não cansar muito o paciente. Além disso, já é tarde demais e apenas um responsável pode permanecer. Seida diz a todos que continuará cuidando de Bahar durante a noite e que Atice deveria ir para casa com sua filha, já que não a vejo há muito tempo. Sirin se despede de Bahar e avisa que se verão amanhã. A enfermeira pede a Sirin que façam alguns exames antes de ela partir, e Atice avisa a filha que a acompanhará. Bahar impede Arif antes que ele vá embora, ela pega sua mão e diz que acredita que não vai morrer. Sirin olha para eles e Arif diz que é claro que não vai morrer. Bahar pede que ela se cuide, pois ele não quer que ela se machuque de forma alguma, ela tem que se manter forte. Arif sorrindo diz a ele que alguém que ele ama nunca morrerá, então ele não deve se preocupar. Bahar sorri e diz que está tudo bem. Arif sai da sala. Sirin entra na cozinha e cumprimenta os pais. Ela agradece por prepararem sua comida preferida e diz a Atice que o que ela mais sentia falta era da comida. Enver pergunta à filha onde ela esteve todo esse tempo. Sirin responde que estava na casa de um amigo. Enver pergunta se ele quer dizer que tem um amigo com quem pode ficar vários dias e eles não o conhecem. Gostaria de saber quem ela é.
Sirin pergunta se ela quer saber para que possa encontrá-la quando partir novamente. Atice pede ao marido que pare de fazer perguntas e que seja melhor tomar o café da manhã em paz. Enver diz a ele que é sua filha e obviamente está curioso para saber onde ela estava. Ele pergunta a Sirin como ela descobriu que Bahar está muito delicado e está no hospital. Além disso, por que ele voltou com roupas caras e cabelos bem diferentes. Sirin não responde nada, ela começa a comer enquanto Atice e Enver se entreolham. Por outro lado, na casa de Peril e Sarp estão tomando café da manhã. Sarp olha para seus dois bebês e se lembra da época em que Nisan o abraçou e o chamou de papai. Peril olha para o marido e pergunta se ele quer conversar sobre o que aconteceu ontem. Sarp conta a ele que ontem aconteceram muitas coisas. Ele abraçou os filhos, beijou-os e lembrou que achava que eles estavam mortos. Ele descobriu o quanto sua esposa estava doente e felizmente conseguiu encontrar Sirin, que levou ao hospital. Depois ele pôde ouvir o quanto Bahar estava feliz, mas não conseguiu abraçá-la. Peril pergunta por quê. Sarp diz que os médicos disseram que ela não aguentaria tal impressão. Peril diz que é por enquanto, mas o que acontecerá mais tarde, quando Bahar estiver se recuperando. Sarp pede que ele fale sobre isso outra hora. Peril diz que então eles conversarão quando ele se sentir pronto para isso. Ambos olham para os filhos enquanto brincam. Enver está em seu quarto com Atice e pergunta se Sirin lhe contou alguma coisa sobre onde ela ficou desta vez. Atice diz que não e também não perguntou, mas isso não importa. Enver diz a ele que isso importa. Uma jovem ficou perdida por dias e quando voltou estava muito mudada. Ela ainda se pergunta onde conseguiu o dinheiro que encontrou na bolsa. Eles deveriam ser capazes de questionar tudo isso. Você pergunta a Enver e eles não perguntam como ela descobriu que Bahar estava doente no hospital. Atice diz que não, eles ficarão em silêncio por enquanto até que Bahar receba a medula. Então é melhor você ter paciência ou isso pode piorar as coisas. É melhor que ele não faça coisas que perturbem Sirin, como ontem à noite ele abraçou Bahar e permitiu que ela o chamasse de papai na frente de Sirin. Ele tem que entender que Sirin também é filha dele e também está doente. Enver diz que não pode demonstrar seu amor por Bahar porque Sirin fica chateado. Ele diz que os dois conhecem Sirin muito bem e ele a encobre dizendo que os ama e que ela é uma mulher sensata. Atice não responde nada. Munir vai ao escritório de Sua e avisa que já verificou tudo. Yezin sofreu um acidente, como ele contou a ela ao telefone. Na verdade, seu carro foi destruído e ele enviou homens para verificá-lo. Sua diz que eles então se preocuparam com o que não deveriam. Munir recebe um telefonema de Yezin, que está na mesma sala que Nezir. Ela pede a Munir para se encontrar esta noite e trazer o dinheiro que lhe deve. Ela desliga a ligação. Yezin pergunta a Nezir o que ele dirá a Munir quando vir. Nezir diz a ele que mesmo que ele não acredite, ele lhe dirá que está com boa saúde. Ele pergunta a Yezin como ele percebeu que não estava doente. Ela conta a ele que foi por causa das roupas dela na lavanderia e do cheiro delas. Yezin pergunta o que vai acontecer com seu carro já que o destruíram. Nezir diz a ela que gosta que ela seja uma mulher egoísta em algumas situações. Certa vez, ela disse a ele que o queria pelo seu dinheiro, para que ele pudesse comprar o carro que quisesse. Yezin sorri. No hospital, Bahar diz a Seida que ainda não acredita que Sirin apareceu e concordou com a cirurgia. Ele sente que é um sonho do qual vai acordar a qualquer momento. Seida diz a ela que ela também não consegue acreditar que aquela maluca veio salvá-la. Ela pergunta a Seida se ela sabe como sua irmã descobriu que ela era necessária para a medula óssea. Seida diz a ele que não sabe e também não se importa, o que ela deveria fazer é parar de perguntar e pronto. Bahar diz a ele que ainda lhe parece estranho. Além deles, quem mais sabe que ela está doente? Seida pede novamente para ele se acalmar e parar de perguntar. Ela conta que conversou com Arif e Elis que prometeram cuidar das crianças hoje. Nesse momento Sirin, Atice e Enver entram na sala. Sirin abraça Bahar e a cumprimenta. Dr. Yale entra e diz a Sirin que é bom vê-la novamente. Sirin a abraça e sorrindo diz que também estava morrendo de vontade de vê-la novamente. Yale pergunta a Bahar como ele se sente. Bahar responde muito bem e muito animado. Poucos minutos depois, quando todos estão na sala, incluindo Arif e Elis, o Dr. Yale diz que a primeira coisa que farão é levar Bahar para uma sala mais estabilizada.
Eles farão estudos e prepararão seu corpo para a transferência. Isso levará 6 dias. Aí eles poderão começar a contar os dias até a cirurgia, terão que parar seu sistema imunológico para que seu corpo não tome o sangue como algo estranho e o rejeite. Enquanto estiver sem defesas, só poderão limitar as visitas a uma pessoa. Bahar pergunta quanto tempo levará para sair do hospital e Yale responde que em 15 dias, mas para trabalhar ele terá que esperar mais alguns meses. Sirin pergunta o que vai acontecer com ela. Falam apenas de Bahar, mas ela também estará na cirurgia. Yale diz a ele que seu caso é mais simples, depois de um dia ele poderá sair do hospital, poderá sentir um pouco de dor depois. Um assustado Sirin pergunta se a dor será muito forte e Yale responde que sim. O médico sai da sala e Bahar fica muito animado. Sua prepara uma pasta com dinheiro e entrega a Munir. Sua diz a ele que verão o que Yezin tem a dizer. Ele quer saber como descobriu que Nezir não está em coma. Munir diz a ele que honestamente não confia naquela mulher, ela pode ter inventado algo por dinheiro. Sua diz que espera que sim e ordena que ele não lhe dê um centavo se suas palavras não o convencerem. Munir diz que está tudo bem e ele irá embora agora mesmo ali. Arif está tomando café com Enver. Arif pergunta quando dirão a Bahar que seu ex-marido está vivo. Enver diz a ele que eles lhe contarão depois que ele receber a alta e se recuperar. Ele pergunta a Arif se algo está acontecendo. Arif diz a ele que ele se odeia honestamente toda vez que Doruk olha para ele e fica com vergonha. Enver diz a ele que ele fez as coisas bem. Além disso, eles já haviam concordado em não dizer nada a Bahar até que ele estivesse curado. Agora não podem contar-lhe que o marido está vivo, é casado e tem outros filhos. Enver diz a ele que para fazê-lo se sentir melhor, então ele conversará com as crianças e elas dirão que por causa do que aconteceu ele se comprometeu de uma forma que não deveria e eles os compreenderão e os perdoarão. Arif olha para ele e diz que ele não consegue nem se perdoar. Enver coloca a mão no ombro de Arif e tenta confortá-lo. À noite Munir chega na casa de Yezin, ela abre a porta e permite que ele entre. Munir diz que sente muito pelo acidente e que isso resultará em perda total. Yezin pergunta como ele sabe disso. Munir coloca um telefone sobre a mesa e avisa que foi ela quem ligou para avisar que Nezir está saudável. Então ele disse a ela que havia sofrido um acidente e por isso eles não puderam se encontrar. Yezin diz que ele não é tão estúpido quanto pensava. Munir diz a ela que veio ouvi-la. Se a informação que você lhe der for suficientemente convincente, ele lhe dará o dinheiro da pasta que certamente será suficiente para outro carro. Yezin conta que acredita que Nezir está saudável porque ele foi à lavanderia, conferiu as roupas e percebeu que eram dele. Munir diz que não dá para perceber só pelo cheiro, alguém pode ter usado as roupas com o mesmo perfume que ele. Munir pergunta se há alguma evidência que confirme que Nezir usou aquelas roupas. Yezin diz a ele que não pode perguntar isso. Ela já se arriscou indo lá para receber o pagamento. Munir diz que a informação está incompleta, então ele só vai dar a ela metade do dinheiro. Quando você completar as informações com evidências, você receberá a outra metade. Munir então sai de casa e vai embora. Yezin recebe um telefonema de Nezir e avisa que tudo correu conforme planejado. Além disso, quando estava conversando com Munir, viu que chegou uma mensagem em seu telefone, que estava sobre a mesa. Ela conseguiu ler isso na mensagem que pediram a Munir que fosse até a casa do lago. Ele não entendeu muito bem o que ele quis dizer. Nezir avisa que terão que investigar e pergunta a Yezin se ele recebeu algum dinheiro. Yezin responde que não porque a sua informação não foi suficiente. Nezir diz que é uma pena e desliga a ligação. Ele assiste Yezin ao vivo em seu computador, enquanto ela pega o dinheiro que recebeu de Munir. Nezir sorri e diz que ama muito aquela mulher. 6 dias depois vemos a Tice recolhendo os pratos das crianças depois do jantar. Nizam fica ao lado dela sem dizer nada e a Tice pergunta por que ela não sorriu o dia todo. Nizam pergunta à avó se o pai não voltou. Ele jurou que faria isso. A Tice diz a ele que não sabe, mas que agora deve se concentrar na mãe, que fará o transplante e ficará curada. Nizam pergunta se o pai não visitará a mãe antes da cirurgia. Ele prometeu que voltaria. Nesse momento toca a campainha e Nizam, muito feliz, diz que deve ser ele. Ela penteia o cabelo do irmão e corre até a porta dizendo que é o pai dela.
Quando a menina abre a porta e encontra Enver e Sirin. Atícios recebe Nizam e fica muito triste. Sirin conta que sabe que seus sobrinhos adoram sorvete, então pensou em comprar e ir visitá-los. Todos entram na sala e Doruk abre os sorvetes. Sirin olha para todos os lados, inclusive para o aquecedor de água. Ela, sorrindo, diz que nunca tinha visto uma no meio da sala. Quem pensaria em colocá-lo lá? Doruk diz a ele que este objeto os ajuda a fornecer água quente. Sirin diz a ele que está tudo bem, mas por que o tem cheio de desenhos se quem deve ser amado são pessoas e não objetos? Doruk diz que a mãe os ensinou a amar e a demonstrar amor por tudo. Sirin sorri e diz que é uma casa muito aconchegante e que ela gosta de tudo nela. Nizam pede que ele entre em seu quarto para conhecê-la. Sirin pega a fotografia de Sarp nas mãos e diz que tudo ali definitivamente parece lindo. Nizam fecha a porta e confessa à tia que seu pai foi vê-los no hospital e eles passaram um momento juntos. Ele prometeu que voltaria e tem certeza que o fará amanhã, já que é o dia da cirurgia. Sirin sorri e avisa que claro que voltará e ficará com eles. Atice entra na sala e pede que os dois saiam para comer. No dia seguinte, vemos Azin entrando no quarto de Nezir que está se exercitando. Azin informa que hoje é dia do transplante da esposa de Sarp e eles têm um homem no hospital vigiando. Nezir pergunta se ele já descobriu o que lhe pediu. Azin diz a ele que eles ainda não encontraram a casa do lago. A informação pode não estar correta, mas Nezir ordena que ele continue procurando. Enquanto continua a se exercitar, ele se lembra de um dia em que estava no jardim cortando algumas rosas. Seu filho Mert avisou que ele sairia com Peril e chegaria tarde da noite. Nezir desejou-lhe sorte e deu-lhe uma rosa de presente para Peril. Nezir para de se exercitar, vai até a janela, olha o campo de rosas e se lembra da noite em que viu o corpo do filho morto. Nezir está cheio de raiva. Seida está em uma sala onde Bahar se prepara para uma cirurgia e pergunta se ela está nervosa. Bahar responde sim e muito. Seida garante que tudo ficará bem e pega sua mão. Sirin e Enver entram no hospital. Ela impede o pai e pede que ele seja o último a ver Bahar antes da cirurgia, pois ela quer fazer as pazes com a irmã e fazer as coisas corretamente. Tudo o que ela quer é dizer a ele que de agora em diante elas serão as melhores irmãs. Enver diz a ele que ele está bem. Sirin pede-lhe que não se preocupe, porque já aprendeu a lição. Sabe que nem ele nem a sua mãe ficarão felizes se uma das suas filhas ficar doente e ele não pode continuar em guerra com Bahar. Enver sorri e os dois continuam seu caminho. Ao mesmo tempo vemos Arif, Yelis, Nizam e Doruk entrando no hospital. Nizam olha por toda parte e Yelis pergunta quem ele procura. Nizam responde que está procurando o pai. Atice e Arif apenas se olham. Eles se encontram na sala de espera com Enver e Seida. Atice pergunta se eles já levaram a filha para a sala de cirurgia. Seida diz que não. Sirin está na sala com Bahar, pois pediu para falar a sós com ela. Todos olham para Enver, culpando-o por permitir isso. Mas ele diz a eles que o Dr. Yale também está com eles na sala. Yale avisa que Bahar está pronto e pede a Sirin que não se atrase porque eles também devem prepará-lo. Sirin, sorrindo, diz que só precisa de 5 minutos para lhe desejar boa sorte. Yale sai da sala. Sirin pega a mão de Bahar e pergunta como ele se sente. Bahar responde que ela está muito nervosa. Sirin diz a ela que queria vê-la antes da cirurgia para se desculpar. Depois da operação ela terá a oportunidade de levar uma nova vida e nessa vida ela espera que haja um lugar para ela. Bahar chora ao ouvir isso. Sirin diz a ela que ela realmente quer ser uma irmã e tia melhor. Bahar agradece e diz que eles podem deixar todas as diferenças para trás e começar de novo. Sirin abraça e diz que ela sente muito por seu comportamento durante todo esse tempo e que sente muito. Nada deveria ter acontecido entre ela e Sarp, nem deveria tê-lo deixado tocar seu corpo até que ele a convencesse a se entregar a ele. Bahar muda de rosto e diz muito seriamente que isso faz parte do passado. Sirin a abraça novamente e diz que ela é uma mulher muito boa por perdoar o que lhe fez. Bahar pede que ele vá se arrumar com as enfermeiras e agradece o que está fazendo por ela. Sirin sorridente lhe deseja sorte e sai da sala. Bahar começa a chorar incontrolavelmente. Seida entra e ao vê-la naquele estado pergunta o que Sirin fez com ela.
Eu sabia que aquela mulher maluca faria algo assim. Bahar apenas diz que nunca odiou alguém tanto quanto odeia sua irmã. Seida pede que ele se acalme e diz que eles deveriam apenas deixá-la doar sua medula. Depois, se conseguirem deixá-lo morrer, Bahar não para de chorar. Sirin diz a todos que Bahar está muito calmo e Atice diz que é um alívio. Enver avisa Sirin que a levará a Yael para prepará-la. Sirin diz que está tudo bem, dá um beijo nos sobrinhos e leva as coisas dela. Nesse momento Seida sai rapidamente, muito irritada, pergunta a Sirin se ela está muito nervosa. Sirin diz que sim, porque não é uma cirurgia só para Bahar, mas para os dois. Seida avisa que é a primeira vez que ele fará algo por alguém, por isso foi solicitado. Sirin sorri e Enver pergunta se ela fez algo com Bahar quando estava com ela. Sirin responde que não, ele só veio para fazer as pazes e pronto. Seida volta para a sala muito irritada. Sirin recebe uma ligação de Sarp, que pergunta como vai tudo. Sirin fala como se fosse uma amiga e avisa que a cirurgia será em breve, mas ela não deve se preocupar em ir ao hospital porque tudo será rápido. Ela desliga a ligação. Sarp informa a Peril que o transplante será feito hoje. Peril pergunta se você deve esperar ele ir embora agora e abandoná-los para sempre. Pelo menos ela tem o direito de saber, porque a angústia que sente a está matando aos poucos. Sarp se aproxima dela e pega suas mãos. Peril pergunta se ele pelo menos as amava. Se tivesse que escolher, ele sabe que escolheria Bahar porque a ama. Sarp diz a ele que não vai a lugar nenhum, seu lugar é com ela e seus filhos gêmeos, mas pede que ele não pergunte o motivo pelo qual ele faz isso. Peril, muito surpreso e feliz, o abraça e diz que o ama. Se ele fosse embora, ela morreria. Sarp com cara triste pede que ela não se preocupe, ele sempre estará lá. Todos estão na sala de espera muito nervosos e veem Bahar saindo na maca em direção à sala de cirurgia. Nizam diz a ela que eles a amam muito e estão esperando por ela. Bahar pede que não se preocupem e diz que também os ama. Sirin está em outro quarto, ela está anestesiada e o cirurgião extrai sua medula. Ele então leva a medula para o quarto, onde Bahar o espera e eles começam a realizar o transplante. Bahar está acordado e chorando de felicidade. Algumas horas depois vemos todos muito nervosos esperando no refeitório. Nizam vê o Dr. Yael se aproximando e entra para falar com eles. Yael informa que o transplante foi bem sucedido e Bahar está se recuperando. Todos ficam muito felizes e se abraçam. Enver pergunta se houve alguma complicação e Yael responde que não houve problemas. Yelis pergunta o que vem a seguir, e Yael diz que não há mais nada a fazer, apenas espere até que seu corpo não rejeite a medula. Amanhã seu corpo começará a reagir e você se sentirá melhor. Atice pergunta se Sirin está bem, e Yael diz que ela não esteve naquele procedimento, mas ela vai descobrir como está. Ela diz a eles que deve sair e sai do local. Ela pergunta se ele está bem, pois ele se sente fraco e com dores em algumas partes do corpo. A enfermeira avisa que por enquanto está normal, de qualquer forma, o médico virá em breve conversar com ela. Por enquanto você deve descansar. A enfermeira sai da sala e Atice entra e pergunta como ela está. Sirin pergunta muito seriamente por que demorou tanto para ir vê-la. Atice diz que estava esperando permissão para entrar. Sirin diz a ela que o que ela acredita é que ele primeiro foi ver Bahar em vez de ficar com ela. Sirin pergunta onde está seu pai. Atice responde que foi à farmácia e deve voltar logo. Sirin, irritado, pede que ele não minta para ela. Ela sabe que seu pai está com Bahar. Nesse momento Seida entra e informa a Atice que Bahar já está acordado e Enver pediu que ele ligasse para ela. Atice avisa que por enquanto ficará com Sirin e irá mais tarde. Seida diz que tudo bem e vai embora. Sirin fica muito brava, mas depois olha para a mãe e manda ela ir ver Bahar. Ela sabe que é isso que ela quer. Você pode voltar para ver mais tarde. Todos veem Bahar de longe, quando a porta do quarto dela se abre e eles a cumprimentam de lá, pois ainda não podem entrar. Bahar, muito feliz, também o cumprimenta e manda beijos. No dia seguinte vemos que Sarp liga para Sirin que já está em casa totalmente recuperado. Ela atende Sarp pergunta como está Bahar. Ela responde que está bem e ainda está no hospital, porém está cansada de ele ligar para ela com tanta frequência.
Sarp diz que precisa confirmar e pede a Sirin que permita que ele vá vê-la só por um momento enquanto ela dorme. Sirin diz que não e desliga a ligação. Sarp começa a gritar porque está muito chateado. Peril se aproxima dele, chama-o de Alp e pergunta o que está acontecendo. Sarp grita que já lhe disse muitas vezes que esse não é o nome dele, mas sim Sarp. Talvez ele não entenda isso. Peril não diz nada e volta para casa. Sarp se sente muito mal por seu comportamento e por gritar com sua esposa. Atice entra no quarto de Sirin e diz que passou suas roupas. Sirin pede que ele pendure no armário. Atice diz que todas aquelas roupas pertencem a marcas de roupas muito caras, como ele poderia comprá-las. Além disso, ele também pensou no que seu pai encontrou na bolsa. Sirin conta que acabou de comprar a roupa e pronto. Ela pergunta à mãe se ela acha que está fazendo coisas ruins. Atice diz que só quer saber de onde tirou tudo isso. Sirin diz que foi o namorado dela quem lhe deu tudo. Atice diz a ele que ela pensou que tinha acabado com Leven. Sirin diz que ela não está mais namorando ele, mas sim com Sua. Atice, surpresa, pergunta quem é esse homem Sua, porque ele está comprando coisas caras para ela e também lhe dá muito dinheiro. Ela pergunta se é aquele homem com quem ela ficou. Sirin responde que sim e pede que ela saia do quarto. Atice com raiva manda sua filha levá-la para a casa daquele homem agora mesmo. Ela quer saber de onde ele veio e que tipo de família ele tem. Com tudo isso que ela está fazendo, ela não pode fazer mais e nem questionar o tipo de educação que ele deu a ela. Sirin diz que eles não vão a lugar nenhum e nada disso faz sentido. Atice pergunta se ele quer saber o que faz sentido. Ela pega uma tesoura e corta todas as roupas caras de Sirin. Atice diz a ele que não consegue acreditar na pessoa que ele se tornou e sai da sala. Sirin tranca a porta e liga para Sua. Ele pergunta como está tudo e ela responde que está tudo bem, só ligou para ele porque queria ouvir a voz dele, mas também queria pedir-lhe o favor de mandar todas as suas roupas para a casa dela. Sua diz a ele que é claro que sim. Sirin diz que lhe manda um beijo e Sua fica pensando. Enver chega em casa com algumas compras que Atice encomendou para ela. Ela ainda está um pouco chateada e Enver pergunta o que está acontecendo. Bahar está bem. Atice responde que sim. Enver então pergunta por que ela parece chateada. Este é Sirin. Atice diz que não, está tudo bem e é melhor ela sair da cozinha porque tem coisas para fazer. Enver diz que não sabe o mal que está causando ao estragar Sirin e ele sai da cozinha. À noite vemos Seida acompanhando Bahar em seu quarto enquanto jogam cartas. Seida conta que já ligou para Shao que informou que tudo está indo muito bem. Bahar, sorrindo, diz a ele que na verdade ele se sentiu mais forte hoje. Seida sorri e pergunta quando será o casamento. Bahar responde que não sabe, ainda não conversaram sobre isso. Seida pergunta o que acontecerá com os anéis já que ela ainda não pode usá-los. Bahar diz a ele que acha melhor conversar primeiro com as crianças para que elas entendam o que está acontecendo. Seida olha para ela atentamente e diz que está muito feliz por ela e por Arif. Bahar diz a ele que é assim que funciona o destino. Ao mesmo tempo, na casa de Atice, todos estão sentados assistindo televisão, a campainha toca e Sirin pede à mãe que abra a porta. Atice abre e vê um homem que lhe diz que trouxe algo para a senhorita Sirin. Ele conta a ela que foi enviado pelo Sr. Su e dá algumas roupas para Atice. Aí o homem entra em um caminhão e sai. Atice verifica as roupas e depois as coloca em uma lata de lixo na frente de casa. Ela volta e Enver pergunta quem ela era. Atice conta que um vizinho lhe deu algum dinheiro que ela lhe devia e ela aproveitou para levar o lixo para fora. Ela olha para a filha. Su está jantando e recebe a visita de Munir que lhe diz que lamenta interrompê-lo, mas a verdade é que não se sente nada confortável com o assunto de Yezin. Sua pergunta por quê. Munir conta que o homem que segue Yezin lhe informou que ela entrou recentemente na casa de Nezir e ele sente que estão se aproximando demais deles. Munir pede que ele o deixe agir a respeito. Su apenas olha para ele pensativamente. Enquanto isso, na casa de Nezir, um dos homens informa a Azin que encontraram várias casas perto de um lago e mostra-lhe as fotos. Azin ordena que ele visite um por um hoje. Ele sobe até o quarto de Nezir, que vai. Ele se encontra jantando em um mesa elegante. Azin avisa que Yezin já chegou. Nezir ordena que ele a deixe passar e pergunta como está a esposa de Sarp e o que aconteceu com a casa do lago.
Azim responde que Bahar ainda está no hospital e eles encontraram algumas casas que irão verificar. De repente, Nezir joga a faca com a qual está comendo em direção à porta, bem ao lado da cabeça de Azim, e ordena que ele a coloque de volta na mesa. Azim obedece e Nezir pede que ele deixe Yezin passar. Azim desce ao jardim e pede a Yezin que suba. Ela está olhando para o campo onde havia rosas e agora está todo murcho. Ela pergunta a Azim se ele se lembra de quando aquele campo e a vida daquela casa eram diferentes, com música e alegria sempre. Ele pensou que ninguém iria tirar isso deles e nada de ruim aconteceria com eles. Ela estava muito confiante porque era a esposa de Nezir. Azim olha para ela e diz que qualquer um pensaria que ela está com saudades de casa. Ele se despede e vai embora. Sarp está em seu quarto sentado na cama pensando. Peril entra e pergunta se ele está bem. Sarp diz a ele que ele precisa ver Bahar. Peril se aproxima e conta que já haviam conversado sobre isso. Sarp diz a ela que se lembra, mas está apenas dizendo que precisa vê-la e pronto, basta ver que ela está se recuperando. Peril, muito triste, não diz nada e sai da sala. Azim chega em casa e é recebido por sua esposa. Ela conta que seu irmão foi visitá-lo, mas Azim, não querendo vê-lo, tenta ir embora novamente. Sua esposa pede que ele converse com seu irmão e não fuja dele. Azim continua caminhando em direção à sala e percebemos que seu irmão é Munir. Ele pergunta por que ela aparece depois de anos. Munir avisa que eles precisam conversar, pois sua mãe está muito doente. Azim diz a ele que ela sempre foi. Munir diz que desta vez é diferente. Zera ligou para ele e pediu que viesse orar por ela. Ele pensou que os dois deveriam voltar para sua aldeia, já que ele precisa vê-los antes de morrer. Azim recusa, mas Munir insiste que eles não veem sua família há muitos anos. Sua mãe está morrendo e a rivalidade não pode continuar. Azim fica pensando e alguns minutos depois nós os vemos juntos em um carro indo em direção à sua aldeia. Munir pergunta a Azim como está o Sr. Nezir. Azim responde que ele está mentindo como um homem morto, como sempre. Por outro lado, vemos Yelis limpando a cozinha da casa de Bahar. Nizam e Doruk se aproximam dela para lhe desejar boa noite e ir dormir. Yelis se despede deles, mas pergunta a Nizam por que ele parece tão triste. Eles se sentam e Yelis pergunta se ele está triste por causa do pai. Nizam não responde nada, e Yelis diz-lhe que às vezes acontece que as pessoas fazem promessas porque acreditam que podem cumpri-las, mas no final não é o caso. Ela tem certeza de que se ele pudesse ter ido ao hospital, ele o teria feito. Nizam diz a ele que talvez porque ele tenha filhos novos, foi por isso que ele não foi. A menina muito triste se despede e vai para o quarto. Na casa do lago. Sarp se aproxima da porta e Peril pergunta para onde ele vai. Ele responde que sabe muito bem para onde vai. Sarp sai de casa, empurra o guarda, entra no carro e vai embora. Peril apenas o olha de longe, muito preocupado. Sarp chega ao estacionamento do hospital. Seida está no quarto com Bahar e avisa que é hora de ele descansar. Ela vai comprar um café e quando volta ele quer vê-la dormindo. Bahar diz que ela está bem. Seida sai da sala. Sarp a observa do corredor e espera que ela compre o café. Então ele a segue até que Seida percebe sua presença e pergunta o que ele estava fazendo ali. Sarp implora que ela o deixe ver Bahar, mas Seida se recusa, dizendo que Bahar não pode receber visitas a esta hora e que apenas uma pessoa pode cuidar dela. Sarp continua a implorar e jura que será rápido. Seida grita não e lembra que ele não é uma pessoa que cumpre promessas. Sarp implora que ele a deixe vê-lo, mesmo que seja apenas da porta por um segundo. Seida diz a ele para ficar atrás dela e segui-la. Ela abre várias portas até chegar novamente ao quarto de Bahar, que adormeceu completamente. Sarp encara da porta incrédulo, ele sorri e chora ao ver Bahar vivo e se recuperando. Sarp tenta se aproximar, mas Seida o impede e fecha a porta. Ele começa a chorar incontrolavelmente, se vira e vai embora. Enver pergunta a Tice se ela já conversou com Yelis para saber como estão as crianças. A Tice responde que sim e as crianças já estão na cama. Sirin pergunta à mãe se ela sabe quando Bahar terá alta. A Tice diz isso a ela em 3 dias, mas Enver a corrige e diz que na verdade são 2 dias, já que já é noite. Sirin diz a eles que ninguém sabe melhor do que seu pai. Ele até conta os segundos porque é Bahar.
A Tice diz a ele que não há nada de errado com isso e seu celular começa a tocar. Quando Seida atende, ela diz que lhe contará algo, mas não quer que ele fique chateado. Sarp acabou de ir ao hospital. A Tice se levanta rapidamente e pergunta se Bahar o viu. Seida diz que não, pois a viu da porta. Sirin, muito zangado, escuta com atenção e avisa que vai dormir porque não aguenta essa bobagem. Ela joga as coisas que estão em sua cama e com raiva diz que aparentemente Sarp está tentando enganá-la. Ele não parecerá um idiota e pagará por isso. Ela pega o telefone e manda uma mensagem para Sarp dizendo que se ele pensar em ver Bahar novamente, ela vai mostrar isso a ele e mandar uma foto. Sarp deixou o celular em casa. Peril está sentado no chão da sala pensando e ouve diversas mensagens começando a chegar no celular do marido. Peril se levanta, pega o celular e fica apavorada ao ver o conteúdo das mensagens. Azim e Munir param o carro em um posto de gasolina. Azim diz que está voltando e entra na loja. Munir começa a vasculhar todo o carro em busca de qualquer sinal de que Nezir esteja saudável. Azim entra no banheiro e liga para o homem que está procurando por Sarp e Peril para saber todas as casas do lago que encontraram, mas o homem diz que eles só precisam procurar em uma. Azim diz que espera boas notícias e desliga a ligação. No banco de trás do carro, Munir encontra uma pasta e dentro dela as fotos da casa do lago. Munir passa rapidamente pelo banco do motorista, liga o carro e vai embora. Azim o avista e grita seu nome, mas é tarde demais. Munir liga para Sua e avisa que já encontraram a casa onde Peril e Sarp estão escondidos e irão para lá. Sua, muito zangado, ordena que ele vá até a casa com seus homens agora mesmo. Azim pede um caminhão para levá-lo na traseira, recebe a ligação do homem, que avisa que chegaram à última casa e pergunta se devem entrar agora. Azim com raiva diz que sim e ordena que ele mate todos que estão lá dentro. Vários homens chegam em uma van e atiram nos guardas da casa. Logo depois vemos a van se afastando de casa. Nesse momento, Sarp chega em seu carro e, surpreso, vê os guardas mortos e a porta aberta. Imediatamente pensa em sua família e corre para dentro. No entanto, tudo o que ele encontra são os outros guardas mortos. Ele grita pela esposa e pelos filhos, mas não consegue encontrá-los. Em desespero pensa que não quer passar por isso de novo, não aguentaria. Ao mesmo tempo vemos Peril com seus filhos e seu funcionário caminhando pelos corredores do hospital onde está Bahar. Sarp encontra um dos brinquedos de seus filhos caído na grama e chorando. Pensa o pior, ele volta para a entrada e encontra Munir saindo do carro. Ele pergunta onde está sua família, mas Munir fica chocado ao ver os guardas mortos e pergunta o que aconteceu. Sarp conta a ele que Nezir sequestrou sua esposa e filhos. Sarp exige que ele o leve para a casa de Nezir, mas Munir pede que ele se acalme e diz que não conseguirá escapar se tiver a senhora Peril e os bebês em sua posse. Sarp avisa que não vai abandoná-los e manda que entrem no carro. Seida acorda ao lado de Bahar. A loira sai do quarto e vê passar ao seu lado uma mulher com 2 filhos, que para em frente à porta de Bahar. Peril avisa ao funcionário que acha que está à entrada, mas precisa de uma chave eletrônica. Ela pede que ele pegue os gêmeos e se sente. Seida olha para ela de forma estranha, aproxima-se dela e pergunta por que ela está visitando alguém tão tarde. Peril pergunta quem ela é e Seida responde que é amiga de Bahar. Ela também pergunta a Peril quem ele é e Peril se apresenta como esposa de Sarp. Seida fica impressionada e olha para os bebês. Depois pergunta por que ela quer ver Bahar. Ela já levou embora o marido e o pai dos filhos. Ele não entende por que outro motivo ele procuraria por ela. Peril diz a ela que ela não tem nada a ver com Bahar, que ela procura é Sirin. Seida pergunta o que aquela maluca tem a ver com tudo isso. Peril com raiva diz a ele que fará com que Sirin se arrependa. Seida diz a ele que não está mais no hospital, mas pode dizer onde está se quiser realmente fazer o que disse. Peril olha para ela. Sarp e Munir estão no carro e são parados por vários carros na estrada. Sarp diz com raiva que eles são homens de Nezir e se vierem atrás dele, ele se renderá. Munir diz a ele que não é assim, é sobre seus homens e de repente Sua sai de um dos caminhões gritando onde estão sua filha e seus netos. Munir tenta acalmá-lo e avisa que nada aconteceu com eles, pois não estavam em casa. Sua pergunta onde eles estão então. Munir olha para Sarp e diz a Sua que eles acreditam que foram sequestrados por Nezir.
muito zangado, pega Sarp pelo colarinho e pergunta onde ele estava enquanto Nezir sequestrava sua família. Sarp ordena que ele não coloque as mãos nele e grita que é tudo culpa dele. É por causa dele que eles têm esse problema agora por mentir para ele desde o início. Sua diz-lhe que nunca contou mentiras. É verdade que Munir foi àquela casa há muito tempo e foi Sirin quem lhe disse que a sua família estava morta. É tudo culpa daquela mulher. Talvez ele pensasse que estava disposto a deixar sua filha se casar com um homem casado e sem um tostão. Munir o separa e pede a sua que se acalme, pois agora eles devem pensar e tomar uma decisão. Se for verdade que Nezir o sequestrou, então eles não têm escolha a não ser esperar que entrem em contato. E Elis está na cama com as crianças. Doruk, de olhos fechados, começa a ligar para a irmã e diz que sua mãe é muito bonita. Nizam diz a ele que todas as mães são bonitas, mas Doruk responde que sua mãe é a mais linda de todas. E Elis derrama algumas lágrimas ao ouvi-los. Nizam acorda, beija o irmão na testa e sorri para Elis, que diz que irá à cozinha pegar água. Nizam decide se levantar também e quando chega à cozinha pergunta a Elis se ele sabe por que seu pai tem mais filhos, talvez os tenha abandonado para ir com eles. E Elis se sente mal ao ouvi-la. Fecha a porta do quarto e conta que passou por muita coisa e por isso teve que ir embora. Nizam então pergunta por que ele não voltou com eles, mas com sua outra família. A menina pergunta se ele acha que ama mais os outros filhos. E Elis pede para ela não falar esse tipo de coisa, ela tem que se lembrar de como ele olhou para ela e a abraçou no hospital. Nizam diz a ele que é verdade. Mas agora ele está com outra pessoa e não com sua mãe, Bahar. E Elis diz a ele que isso é algo que só seu pai pode lhe explicar. Nizam diz que está bem e antes de voltar para seu quarto pergunta a Elis se quando sua mãe voltar para casa podem lhe avisar que seu pai voltou. E Elis responde que sim. Nizam diz que a coisa certa a fazer é que seus pais se encontrem e conversem. E Elis diz que ele está bem e Nizam volta para sua cama.